Olá, pessoal. E hoje vamos falar alguma coisa sobre o poder da leitura. O poder da leitura é importante, apesar de que hoje a nossa, essa nossa sociedade está, parece que, esquecendo o hábito de ler. Por essa agitação que a gente vive, né? É uma agitação descomunal. Tudo é para ontem. E isso vai tirando aos poucos, vai minando o prazer de ler. Mas tudo tem um remédio, né? Tem um remédio. Não vou demorar muito nessa gravação de hoje, não. É só um tópico que, assim, todos os vídeos que eu fiz, nenhum deles eu pude aprofundar. Nenhum deles. Mas, aos poucos, eu vou tirando de cada um algumas coisas e aprofundando mais, porque nem tudo, ou, ou acho que tudo, você não pode afirmar em uma gravação só de 20, 15, 10 minutos, tudo. Não é impossível isso. Então, a gente dá aqueles tópicos, né? Fala um pouco, 20 minutos e encerra. Até porque meus vídeos não podem demorar muito. O YouTube cobra isso, porque justamente não tem muitos inscritos. É um canal novo. Por isso eu peço a vocês, se inscrevam, dê aquele like, ative o sininho, né? Porque com tudo isso o YouTube vai liberando mais coisas para mim. Imagina a live ao vivo que eu quero fazer. Não posso ainda, porque justamente isso, não tenho número suficiente. Eles não liberam. Sim, mas vamos lá. Quando nós estamos lendo, ativamos 27 áreas do cérebro. Olha só, 27 áreas do cérebro acionada. Quando isso é ciência. Isso é ciência. Quando estamos entendendo um assunto, a gente, essas 3 áreas básicas, a gente que estuda sabe, né? Não todas as pessoas, muita gente estuda, mas não sabe. Eu estudo e sei, né? Eu não, Mozart, esse corpo aqui de Mozart que estuda e sabe. São 3 áreas, quando você entende um assunto. Apesar de que, outro assunto que eu não posso aprofundar mais. Entender um assunto é diferente de compreender um assunto, de realmente aprender. Entender é uma coisa, aprender é outra. Tudo isso, a gente que é professor, a gente sabe disso. Então, a área visual, a área associativa e a área interpretativa, essas 3 áreas, quando alguém diz, Mozart, você entendeu? Entendi. Só ativamos essas 3 áreas. Agora, quando você lê, principalmente, são vários tipos de leitura. Mas a leitura mais básica, né? Temos 4 tipos de leitura. Mas simplesmente ler. Não vamos nos complicar mais. Simplesmente ler, você ativa 27 áreas do cérebro.
Você vê os estudantes hoje em dia, o que é que eles fazem? Na sala de aula, um atrás do outro, o professor pergunta lá, todo mundo entendeu? Todo mundo balança a cabeça. Se o professor chamar um para ir no quadro, ninguém quer ir. Por quê? Vergonha, medo, etc, etc, etc. Esse é o sistema nosso, esse sistema de educação que eu não gosto nem de falar. Mas, para ajudar, a gente, pouco que falar, o meu intuito aqui é ajudar, não é para prejudicar ninguém, nem falar de... É só ajudar. Então, aí surge uma pergunta interessante, né? Por que assistir televisão não dá sono? Alguém sabe aí? Não dá sono porque é um ato repetitivo. Não, ele se repete sempre. Por isso que não dá sono. E quando você vai ler, dá sono. Olha aí. Você passa não sei quantos anos sem ler, quando você quer ler um livro, aí dá aquele sono. Por quê? Porque você não começou a fazer aquele costume, aquele hábito. E uma das dicas que eu dou para as pessoas que querem estudar de novo, principalmente os mais velhos, né? Eu não volto a estudar por isso, por aquilo outro, principalmente me dá sono e tal, mas por isso, ó, quando você não começar, quando você não pode, comece, porque quando você puder, você já começou. Ou seja, para se começar a estudar, comece a ler pouquinho, essa é a chave. Comece a ler um livro todo, não. Você pega um trechozinho, 4, 5 linhas, você lê e para. Simplesmente. Fecha o livro, bota lá na cabeceira e vai dormir. No outro dia, na outra noite, for dormir, pega o livro. De onde você terminou, você continua mais umas 3 linhas. E assim você vai fazendo isso todos os dias, repetidamente. Significa o quê? Que esse processo, as áreas cerebrais vão acendendo. Só fazendo uma improvisação aqui, inventando uma historinha. Vamos supor que o nosso cérebro são um prédio de 5 andares. Quando você faz 10, 15, 20 anos sem ler, todo o prédio está apagado. Quando você começa fazendo esse processo que eu disse, aos pouquinhos, as luzes de cada prédio, de cada andar vão acendendo, até acender todo. Até acender todas as áreas, as 27 áreas do cérebro. E assim vai. Essa é uma das chaves para se começar a ler e ter aquele prazer, né, de antigamente. E geralmente quem lê e deixou de ler não tem aquele prazer. Quando faz um processo desse, aí o prazer volta de novo. Mas é preciso persistência. Persistir. Senão você não... No primeiro sono você para logo, não quer mais voltar a estudar, porque é difícil. Então, pessoal, a dica, tem muita coisa que às vezes eu escrevo logo para não esquecer, e muita coisa a gente, a cabeça da gente não é, né? É um computador, entre aspas, não é? Mas muita coisa você tem que estudar assim aos poucos e vai destrinchando, vai gravando, mas isso também tem uma técnica para você
fixar na mente e nunca mais esquecer. Tem. Eu faço, já fiz isso. Eu não, Mozart, né? Mozart faz essa técnica em alguns assuntos. Mas agora eu não estou muito fazendo essas coisas, porque a área que mais me cativa, a área que mais me interessa é a área espiritual, a área esotérica, a área que engrandece o espírito e não essa matéria aqui. Mas como hoje eu estou falando um pouco de estudo, né? A disciplina de estudar, aí eu estou mais indo a fundo é sobre como você se elevar espiritualmente. Mas deixa para outro dia, para a semana, talvez eu faça uma live voltando a falar sobre a evolução, a nossa evolução espiritual, que é a nossa verdadeira evolução, né? É a evolução espiritual e não material. E eu vou ficando por aqui. Desculpas antecipadas se ferir a sensibilidade de alguém. Não leve muito a sério o que eu falo. Que eu falei sirva de semente de reflexão. Aí vocês aperfeiçoam, vão se aperfeiçoando, pesquisando mais, e vão descobrir mais coisas do que eu. Eu não sei de nada. Apenas sou um buscador, né? Agora mais buscador espiritual, menos material, procurando ser menos material, até um dia ser material nenhum. Mas não esqueçam, relembrando, se inscrevam, dê o like. Esse like é importante para vitalizar esse canal. Só assim eu posso dizer, falar mais coisas para vocês que interessem, mais assuntos, inclusive assuntos espirituais, assuntos que é o que realmente importa, né? O lado espiritual. Não é o lado material, esse lado ilusório nosso. Mas vamos encerrar por aqui. Um abraço a todos. Namastê.